Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 26 de maio. Confirmado o primeiro caso da variante indiana do Rio de Janeiro. O morador do norte do estado está isolado na capital e já tinha passado por São Paulo. O aeroporto de Congonhas começa amanhã a triagem com orientações e uma ambulância para levar passageiros com sintomas de Covid para fazer o teste. A perda de vacinas por falta de armazenamento adequado. Em São Bento do Una, em Pernambuco, quase 3.000 doses vão para o lixo. E ainda, hoje é o Dia Nacional do Sanfoneiro e a nossa homenagem vem de Sergipe. É agora no Brasil TV. O Instituto Adolfo Lutz confirmou hoje que o passageiro que esteve na Índia e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo no último sábado está com a variante indiana da Covid-19. É um homem de 32 anos, morador da cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio. Ele está isolado num hotel da capital. A Ana Paula Santos tem as informações. Essa informação, então, foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz, que fez a testagem e eles confirmaram, então, que deu positivo para a nova variante neste homem de 32 anos, que é morador de Campos dos Goytacazes. Esse homem, ele desembarcou no Brasil no dia 22 de maio, vindo de um voo da Índia para São Paulo. De lá, ele fez um teste para Covid, mas acabou embarcando antes de ter a resposta desse teste, pegou um voo doméstico, veio aqui para o Rio de Janeiro, ficou uma noite na capital e depois seguiu viagem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, este homem está na capital novamente, fazendo o isolamento, está num hotel cumprindo ali a sua quarentena. E outros passageiros deste mesmo voo também foram contatados para seguir os mesmos procedimentos, manter o isolamento e fazer a quarentena. Essa variante já foi identificada em várias regiões do mundo, cerca de 50 países, e ainda de acordo com a nota do Instituto Adolfo Lutz, as orientações agora são aquelas já conhecidas da população. Quem puder manter o isolamento, usar a máscara, lavar bem as mãos, caso não possa fazer isso com frequência, usar o álcool em gel e, de acordo com o calendário, também se vacinar. Em São Paulo, o trabalho é para identificar todos os passageiros e tripulantes dos voos, os funcionários do aeroporto e do laboratório que tiveram contato com esse homem para que sejam isolados e monitorados. Importante lembrar que em São Paulo ainda não há casos registrados dessa nova linhagem do coronavírus. Hoje de manhã, técnicos da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Justiça se reuniram pela internet com representantes da Secretaria de Saúde para discutir os protocolos que deverão ser adotados daqui para frente. Uma outra reunião presencial aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Isabela Leite conta o que ficou decidido nessa reunião. Por causa da preocupação em relação à circulação de turistas e também brasileiros nos aeroportos, a Prefeitura de São Paulo participou de 2 reuniões em relação a esse assunto. Uma delas online, que foi definido que no aeroporto de Guarulhos os funcionários vão ser imunizados, não só lá, mas também aqui no aeroporto de Congonhas e Campo de Mate. E foi disponibilizado um hospital de referência na zona leste da capital paulista, caso algum passageiro precise de atendimento médico, além de um andar todo de um hotel próximo ao terminal, caso algum passageiro precise fazer quarentena. E aqui em Congonhas, também a partir de amanhã, das 7 horas da manhã às 11 horas da noite, serão realizadas barreiras sanitárias. Então, todos os passageiros que desembarcarem aqui no aeroporto, que fica na zona sul da capital paulista, serão abordados, claro, de uma forma aleatória, numa amostragem, e quem estiver com sintomas da Covid-19 será levado em uma ambulância para uma unidade básica de saúde pertinho aqui do aeroporto. O Maranhão foi o primeiro estado do país a confirmar casos da variante indiana aqui no Brasil. A gente lembra que 6 tripulantes de um navio vindo da Malásia estão infectados com essa cepa do coronavírus. Então a gente vai até São Luís com Alex Barbosa. Olha, as atenções se voltam agora também para um grupo de 38 indianos que estão hospedados no hotel aqui em São Luís. Eles chegaram de avião para assumirem a tripulação de um navio.
A Anvisa diz que antes de entrar no país, eles apresentaram testes negativos para a Covid-19, mas mesmo assim eles estão sendo monitorados e reexaminados pela Secretaria de Saúde do Maranhão, assim como os hóspedes e também os funcionários desse hotel onde eles estão hospedados. Lembrando que dos 6 tripulantes de uma embarcação ancorada na costa maranhense que testaram positivo para a cepa indiana na semana passada, um segue internado e entubado no hospital de São Luís. Outras 23 pessoas estão em quarentena no navio a 50 quilômetros daqui. Várias medidas estão sendo tomadas para evitar uma eventual propagação da variante indiana, inclusive a testagem em massa. Desde ontem os testes estão sendo feitos em passageiros no terminal de ferryboat de São Luís, por onde passam 72 mil pessoas por dia. O governo do Maranhão negocia com a Infraero para começar a fazer testes no aeroporto a partir de amanhã. A vacinação também foi acelerada, com reforço de 300 mil doses enviadas pelo governo federal, e o estado começou a vacinação de funcionários do porto e também trabalhadores da construção civil. E por causa dessa variante indiana da Covid, navios vindos da Índia não podem atracar no Porto de Santos antes de cumprir uma quarentena. No Porto de Santos, não há casos suspeitos de contaminação com a variante da Índia, mas os protocolos determinados pela Anvisa já foram adotados pela autoridade portuária. Todas as embarcações deverão ter livre prática válida antes da chegada no porto. A análise deve ser feita 24 horas antes do horário previsto. Isso para que a Anvisa possa verificar se teve consumo de medicamento nos 30 dias anteriores à chegada do navio e se teve algum tripulante com sinais e sintomas da Covid-19. Se tiver algum caso suspeito, todos os tripulantes devem ser testados. A operação deve ser suspensa e o acesso de qualquer pessoa a bordo fica proibido. E antes do desembarque, o tripulante deverá cumprir pelo menos 14 dias de quarentena, com monitoramento diário de temperatura, avaliação clínica e realização de testes para Covid-19 no dia do embarque. O tripulante só poderá desembarcar depois que o teste confirmar que ele não tem a doença. O governo federal incluiu a Índia entre os países com mais restrições. Quem chega do país precisa cumprir quarentena de 14 dias. A regra já valia para tripulantes e passageiros que vinham do Reino Unido e África do Sul. Se não tiver nenhum caso suspeito a bordo, ou se não for identificado nenhum caso, né, através dos livros médicos, através dos registros da embarcação e da própria declaração do comandante, a embarcação recebe a livre prática normalmente. Os tripulantes eles são controlados desde a sua entrada, a permanência a bordo e também no desembarque. Então, todo esse ciclo ele é monitorado pela Anvisa e autorizado também pela gente. Nossa produção checou com as autoridades portuárias e não há previsão da chegada de nenhum navio vindo da Índia ao Porto de Santos nos próximos dias. Começou hoje uma nova quarentena em cidades do Agreste de Pernambuco. São 53 municípios que passam a ter regras mais restritivas até o dia 6 de junho. O Anderson Melo tem as informações de Caruaru. Caruaru e outros 52 municípios do Agreste de Pernambuco estão, a partir de hoje, com medidas mais restritivas. O comércio não pode abrir, além de shoppings e outros centros comerciais. Isso aconteceu depois de uma decisão do governo do estado por causa do grande número de pessoas que estão em busca de vagas nas UTIs. Caruaru tem 7 unidades de saúde que dispõem de leitos, mas todos estão ocupados no momento. Por isso, a gente continua nessa situação. E no caso específico de Caruaru, tem a Feira da Sulanca, um dos maiores centros de comércio a céu aberto, que a partir da próxima semana só pode funcionar via delivery. Anderson Melo, de Caruaru, para o Brasil TV. E olha, o Ministério da Saúde recomendou o descarte de vacinas contra a Covid em Goiás e em Pernambuco. São doses que foram armazenadas de maneira incorreta nas cidades onde seriam aplicadas. Em São Bento do Una, em Pernambuco, quase 3.000 doses foram para o lixo. Em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, 2.810 doses dos imunizantes contra o novo coronavírus vão ter que ser descartadas, depois que o freezer que armazenava esses imunizantes apresentaram um problema técnico, uma variação na temperatura.
De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o fato aconteceu no dia 5 de abril. No mesmo dia, foi feito um laudo e enviado para a Secretaria do Estado de Pernambuco. E só nesta terça-feira foi confirmado pelo Ministério da Saúde o laudo informando sobre o uso insatisfatório da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, a análise foi feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Mesmo com o ocorrido, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco fez uma reposição desses imunizantes, enviando para o município de São Bento do Una 2.110 doses, divididos aí em 5 lotes nesse período em que aguardava esse laudo. Joabe Alves para o Brasil TV. Em Goiás, Polícia Civil e Ministério Público investigam a perda de quase 900 doses da vacina contra a Covid-19. Manuela Messias. De acordo com a nota emitida pelo Ministério da Saúde, essas doses agora precisam ser descartadas. Só que a Prefeitura de Paranaiguara disse que não foi informado oficialmente, por isso não soube dizer como será feito o descarte dessas vacinas. O Ministério Público e a Polícia Civil já estão no caso e aguardam agora o resultado de uma perícia feita no refrigerador que fica nesta unidade de saúde onde estavam armazenadas as vacinas. Foram 2.127 doses perdidas, sendo que 875 delas eram contra a Covid-19. A Câmara de Vereadores aqui do município também abriu uma comissão especial de investigação para apurar a perda dessas vacinas. Manuela Messias para o Brasil TV. O Ministério da Saúde disse que perdas operacionais correspondem a 10% do total de doses distribuídas das vacinas e já são previamente calculadas e que não há reposição de doses nesses casos. E hoje deve chegar ao Brasil um lote com 629 mil doses da vacina da Pfizer. A previsão era de que o avião que parte dos Estados Unidos pouse no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, agora à noite. A Pfizer já entregou ao Ministério da Saúde 2.900.000 doses até agora. E a gente fala agora da explosão de uma casa em Santa Catarina. Os bombeiros encontraram o corpo da mulher que estava desaparecida. Ao longo dessa quarta-feira, a perícia vistoriou o local da explosão aqui no norte de Florianópolis. O objetivo é saber como funcionava o sistema de gás. Existe uma central de gás aqui do lado de fora, com cilindros, que não ficaram danificados, mas os peritos querem saber como essa central alimentava os apartamentos, para depois identificar se aconteceu mesmo um vazamento e se foi de fato esse vazamento que provocou a explosão e a tragédia que deixou infelizmente uma vítima. A Helenita da Silva, de 56 anos, foi encontrada já sem vida no fim da noite de terça-feira, depois de um trabalho intenso de praticamente 14 horas de buscas por parte do Corpo de Bombeiros. Essa aqui é a cena no dia seguinte. À esquerda a gente vê um conjunto com 10 apartamentos interditados e os danos que eles sofreram por causa dessa forte explosão. E do lado direito, os escombros desse imóvel, onde ficavam 4 apartamentos de apenas um quarto. 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Apenas um deles estava habitado no momento da explosão, pouco antes das 9 da manhã da terça-feira. Era justamente o apartamento de Helenita da Silva. Segundo os bombeiros, o proprietário nunca pediu uma vistoria nesses imóveis. Portanto, eles são considerados irregulares perante os bombeiros. Uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Militar libertou 11 indígenas que estavam em condições análogas à escravidão na fronteira com o Paraguai. O Martim Andrada tem os detalhes da ação. Os 11 indígenas, incluindo um menor de idade, foram encontrados sob condições análogas à escravidão numa fazenda que fica no município de Antônio João, bem na fronteira com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério Público do Trabalho, eles não tinham acesso à água potável, portanto tinham que beber, tomar banho, lavar roupa num riacho que passava dentro da propriedade. Ainda o Ministério Público disse que eles dormiam em barracas feitas de lona, dormiam no chão, em colchões sujos e velhos. A alimentação era descontada do valor que eles recebiam por dia. Eles deram aí um relato, um testemunho para o Ministério Público e disseram que recebiam cerca de R$ 65 por dia para trabalhar na fazenda, mas desse valor era descontada a alimentação, que era feita basicamente de arroz e sardinha.
O dono da fazenda já foi notificado, vai responder judicialmente por essa situação toda e, num primeiro momento, já vai ter que pagar todos os encargos trabalhistas e efetuar o registro em carteira desses indígenas para que eles recebam o seguro-desemprego. O grande problema é que nem todos têm documentos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, alguns não têm nem certidão de nascimento. A Polícia Federal transferiu o mafioso italiano Rocco Morabito para um presídio em Brasília. O criminoso foi preso na Paraíba esta semana. Rocco Morabito vai ficar no Presídio Federal de Brasília enquanto aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a extradição dele para a Itália. Rocco chegou a Brasília ontem sob um forte esquema de segurança da Polícia Federal. Ele foi preso na última segunda-feira em um hotel em João Pessoa. Rocco Morabito era foragido da Justiça desde dezembro de 2019, quando escapou de um presídio no Uruguai. Rocco Morabito é considerado um dos 10 traficantes mais perigosos da máfia italiana. Ele já foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa. De Brasília, Wellington Hanna para o Brasil TV. A seguir, 10 pessoas são presas por tráfico de drogas em Porto Alegre, integrantes de uma quadrilha que comandava os crimes de dentro de presídios. A gente volta já. Brasil TV de volta e a gente fala da operação de combate aos crimes de contrabando e descaminho hoje de manhã em Campo Grande. O Oswaldo Nóbrega tem os detalhes. Policiais federais e agentes da Receita Federal foram às ruas para cumprir um mandado de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão aqui em Campo Grande e na cidade de Chapadão do Sul, região nordeste do estado. A Justiça também determinou o sequestro de 2 imóveis, 3 veículos e valores em contas bancárias de 4 investigados. A operação desarticulou uma organização criminosa especializada em contrabando e descaminho de produtos eletrônicos, sem o pagamento de impostos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, lojistas usavam doleiros para mandar dinheiro para fornecedores de mercadorias no Paraguai. Depois, produtos eletrônicos entravam no Brasil sem o pagamento de impostos. O esquema usava ainda empresas de fachada para expedir notas fiscais para justificar a entrada de mercadorias. E os produtos eram vendidos normalmente no Brasil. A operação é resultado de investigações iniciadas em novembro de 2019. Oswaldo Nóbrega para o Brasil TV. Ainda no Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar apreendeu mais de 10 toneladas de maconha de uma só vez. A Danúbia Braga tem as informações. A droga estava dividida em 501 fardos prensados que estavam escondidos no pátio de uma areieira aqui em Dourados. Os militares perceberam uma movimentação suspeita no local e, quando abordaram os 2 jovens de 19 anos, ambos confirmaram que haviam sido contratados pelo dono da areieira a carregar a droga e armazenar em 2 veículos que estavam estacionados na empresa. Os 2 jovens e um terceiro suspeito foram presos. A apreensão foi feita pelo Departamento de Operações de Fronteira, que só no mês de maio já apreendeu mais de 28 toneladas de maconha, um aumento de 160% comparado ao mesmo período do ano passado. Danúbia Braga para o Brasil TV. E 10 pessoas foram presas hoje de manhã na região metropolitana de Porto Alegre numa operação contra traficantes. A quadrilha comandava os crimes de dentro dos presídios. Mais de 150 policiais partiram de Porto Alegre em direção a 5 cidades da região metropolitana. Um dos destinos foi uma casa no bairro Novo Mundo, em Gravataí, onde mora um dos procurados. Um dos suspeitos da operação não foi localizado em casa, então os policiais se dirigiram até esta rua na cidade de Cachoeirinha, onde ele foi preso no local de trabalho. A esposa dele também foi presa por envolvimento no esquema. Os 3 filhos do casal, crianças, inclusive um de colo, foram levados juntos para a delegacia até que parentes viessem buscá-los. Até o momento, 10 pessoas foram presas. Outros 14 suspeitos de comandar o tráfico na região, que já cumprem pena na cadeia pública de Porto Alegre, também tiveram mandados cumpridos. Outros 7 já tinham sido presos antes da operação de hoje. Segundo a investigação, o grupo comandava cerca de 50 pontos de tráfico em Gravataí, na modalidade de teleentrega.
Desde novembro do ano passado, a polícia conseguiu gravar diversos flagrantes, onde os traficantes encontravam os clientes para fazer as entregas. Os pedidos eram negociados pelo WhatsApp. Em grupos, os criminosos também alertavam sobre a presença da polícia e pressionavam para aumentar as vendas, para enviar mais dinheiro para os chefes no presídio. No início desse mês, a polícia já tinha apreendido 180 quilos de drogas dentro de um apartamento em Cachoeirinha. Vamos falar da friaca que atinge o sul do Brasil nesse outono. O Rio Grande do Sul teve hoje o dia mais frio do ano até agora. Em Vacaria, na Serra, fez 3 graus e 6 décimos abaixo de zero. A friaca foi forte por toda a região. E em Serafina Correia, teve geada. Os campos amanheceram cobertos com uma fina camada de gelo e a cidade registrou apenas 7 décimos. E hoje o Brasil celebra pela primeira vez o Dia Nacional do Sanfoneiro. A data lembra o nascimento de um mestre da sanfona, Sivuca. E nós fomos conhecer mais sobre um instrumento que dá tom e ritmo ao Nordeste. Eita, que tá chegando um mês que a gente mais ama, né? Pelo menos para mim e para todo mundo que adora esse mês de junho. Porque quando a gente se lembra dele, vem tanta coisa na cabeça, né? Vem essas delícias todas aqui. Nós temos muitas comidas típicas nesse período. Os arraiais, as bandeirolas, tudo enfeitado. E, claro, muito forró também. E para a festa acontecer, precisa muito não. Zabumba, triângulo e tem mais um instrumento que também não pode faltar. A sanfona é um instrumento que tempera o nosso forró. Ela dá tom e ajuda a compor um significado todo especial a esse ritmo que representa tanto a alma do nordestino. E para muitos, ela é quase um troféu que eles carregam orgulhosamente no peito. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim vai roer e amarga que nem giló. Por aqui, o Rei do Baião influenciou muita gente. Sou o sobrinho criança, eu sou brabo e ninguém me amansa. Vou morrer na esperança do meu espírito voltar. Vai morrer, boi! Josa, sanfona, sanfona, Josa. Música, festa, é alegria. E alegria, sonho, memória afetiva, fé, tradição, manifestação cultural, identidade de um povo. E viva a música, viva a sanfona, viva a Josa. Josa, Gerson Filho, Edgar do acordeon e outros tantos que estão aqui fazendo a festa. Robertinho dos Oito Baixos, Jailson do acordeon. Se a gente for falar aqui, a lista é grande, vai levar muito tempo, viu? E é por causa de todos esses sanfoneiros que o dia de hoje é muito especial. Esse ano foi sancionada a lei que estabelece esse 26 de maio como Dia Nacional do Sanfoneiro. E essa data não foi escolhida por acaso. Ei, forró da moléstia! Foi no dia 26 de maio de 1930 que nasceu Severino Dias de Oliveira, o Sivuca, que descobriu a paixão pela sanfona ainda na infância e levou o forró e outros gêneros musicais para o mundo. Em homenagem a ele e a todos os sanfoneiros, o calendário agora tem um dia inteirinho dedicado a quem vive ao som do acordeon, que chegou ao Brasil por meio de alemães e italianos. É música, é história. Falar da sanfona é mais do que falar de um instrumento. É falar também da nossa cultura, a cultura nordestina, que não ficou restrita somente nas festas, nos terreiros, nas casas e nos alpendres. Essa cultura ganhou o Brasil inteiro. Por aqui, há 14 anos, o som da sanfona ganhou status de orquestra. O talento de várias mãos se uniu e em 2007 foi fundada a Orquestra Sanfônica de Aracaju. Uma tradição muitas vezes passada de pai para filho. Foi assim com Erivaldo de Carira e Mestrinho. Quando eu estava na casa dele, novinho, pequenininho, vendo ele tocar, né, vendo ele se expressar com a sanfona dele, tocar e cantar, isso foi um dos motivos, uma das coisas também que me motivaram a querer
aprender esse instrumento, a querer trilhar esse caminho, né, por ter a admiração por ele. Mas essa história começou muito antes, ainda com o bisavô de Mestrinho, avô de Erivaldo de Carira, que tocava pífano. Já o pai de Erivaldo de Carira tocava e consertava sanfonas, e ele logo quis aprender também. Eu, com 10 anos de idade, já estava mexendo na sanfona, já estava começando a tocar asa branca. Com 15 anos, eu já acompanhava meu pai para as festas. Chegava lá, meia-noite ele me entregava a sanfona e caía na dança, que ele gostava de dançar. A data de hoje é mais que uma homenagem a todos estes músicos. É uma verdadeira declaração de amor por um instrumento que tem história, tradição e que é parte da essência da cultura nordestina. Tinha um sanfoneiro no canto da roupa, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Faz de Piscina fazendo renda e o ronco do fogo sem parar. Com essa leveza e alegria que a gente encerra o Brasil TV de hoje. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã.